Os processos de ajustamento macroeconômico no âmbito do modelo de SLMBP vão se dar, por exemplo, no caso de um desequilíbrio no mercado de bens. Se eu estou assumindo a rigidez do nível de preços, esse ajuste se dá por mudanças de quantidades. Lembrando que na economia os ajustes podem se dar por variações de preço ou por variações de quantidade. Quando os mercados são plenamente fluidos, os preços rapidamente ajustam os desequilíbrios. Quando há algum tipo de rigidez, os ajustes vão se dar no âmbito de quantidades. No mercado de ativos, os desajustes são corrigidos por variações da taxa de juros. O que nós estamos chamando de desajustes? Por exemplo, aumentei o produto, que gera um aumento da demanda por moeda, tudo mais constante. O ajuste vai se dar por meio de aumento da taxa de juros. Por fim, a velocidade do ajustamento é distinta no mercado de ativos, que em geral é maior do que no mercado de bens. Esse fato tem sido utilizado em vários modelos. Vamos lembrar lá do nosso Dornbusch, com o overshooting da taxa de câmbio. Mas vimos isso já no ponto 3 do programa, vimos no modelo ADD-XX. Aqui nós vamos nos concentrar nos resultados de curto prazo desse modelo, preços rígidos, sem nos preocuparmos se isso gera efeito permanente ou não sobre o nível de atividades. Nós já sabemos que no âmbito desses modelos não. O que nós vamos tratar de observar os efeitos de curto prazo das políticas fiscal e monetária e compararmos os resultados com o modelo AADD. Sigamos adiante nesse sentido. Vamos começar aqui com uma política monetária. No caso, uma política monetária contracionista poderia ser expansionista. Nesse caso da política monetária, podemos considerar adicionalmente aqui que nós estamos num ambiente de câmbio flutuante, porque eu posso ter ajuste na taxa de câmbio, e num contexto de livre mobilidade de capitais. Então, a política monetária contracionista vai gerar um aumento da taxa de juros. Isso aumenta a demanda por títulos domésticos, o que tende a gerar uma apreciação sobre a moeda doméstica. Os juros mais altos vão ter um efeito sobre a taxa de câmbio, que, por sua vez, gera um efeito sobre o nível de exportações líquidas sobre o produto, conforme nós vimos também. Como é que aparece aqui a nossa política monetária contracionista? O deslocamento, a contração da curva LM do ponto A para o ponto A', da curva mais escura para a curva azul. Isso gera um aumento da taxa de juros doméstica, que por sua vez está associado a uma contração do nível de atividades. Por sua vez, lá no mercado de juros, no mercado cambial, isso vai estar associado a uma apreciação cambial. A taxa de juros menor gera uma apreciação cambial. Vamos imaginar, para comparar com a ADD, com o gráfico que nós temos na sequência, que a política monetária fosse expansionista. Vamos imaginar que o nosso ponto inicial fosse a linha. A política monetária expansionista iria nos empurrar da curva azul, LM, para a curva escura, de A' para A. Uma taxa de juros menor estaria associada a um nível de atividades maior. O deslocamento ao longo da curva IS se daria por efeito de ampliação de investimentos, com uma taxa de juros menor, e por efeito também de expansão de exportações líquidas pela depreciação da moeda doméstica que nós observaríamos ali com a queda da taxa de juros de I' para I. De novo, estamos agora fazendo uma leitura ao inverso desse gráfico para dizer simplesmente que a política monetária expansionista no curto prazo eleva o nível de atividades, mas tem associada a si uma menor taxa de juros e uma taxa de câmbio mais alta, uma depreciação da moeda doméstica. Notem, estamos em equilíbrio parcial, estamos fazendo o exercício de qual é o efeito de uma política monetária expansionista, tudo o mais constante. Vamos olhar no ADD qual seria o resultado? Bom, a política monetária expansionista, como nós tínhamos visto, envolve o deslocamento da curva A para a direita e para cima. Qual é o resultado? Um nível de atividades mais elevado. Uma taxa de juros menor, que nós não enxergamos diretamente nesse plano bidimensional câmbio-produto, enxergaríamos se estivéssemos lá nos gráficos de apoio do equilíbrio do mercado financeiro. Haveria uma expansão da oferta de moeda, que geraria tudo mais constante, uma queda da taxa de juros, e lá em cima, no mercado cambial, uma depreciação da moeda doméstica. Aqui não aparece isso, nós vemos diretamente o resultado em termos de aumento de produto, redução da oferta
redução da taxa de juros que não aparece e ampliação da taxa de câmbio. O mesmo resultado do modelo SLM. E a política monetária contracionista? É só nós invertermos. O ponto inicial ia ser 2, o ponto final 1. O nível de atividades cai, a taxa de juros sobe e eu tenho uma apreciação cambial. Os dois modelos têm o mesmo resultado, ainda que eventuais canais de transmissão distintos. Por exemplo, a taxa de juros não afeta o nível de atividades via investimentos no modelo ADD. Aqui, no ISLM, afeta. A eficácia da política monetária depende de várias coisas, por exemplo, a elasticidade da demanda por moeda frente à taxa de juros. Quanto maior essa elasticidade, menor a eficácia da política monetária. Né? Se eu precisar aumentar muito a oferta de moeda para reduzir um pouquinho a taxa de juros, é sinal que a política monetária é menos eficiente. Por sua vez, nós dependemos da elasticidade de investimento frente à taxa de juros. Se eu tiver que reduzir muito a taxa de juros para tentar mexer um pouquinho o investimento, eu vou ter um problema de eficácia da política monetária. E nós temos os casos extremos. Qual é um caso extremo? Um caso no qual a política monetária é totalmente eficaz. Estou assumindo a teoria quantitativa da moeda, ou eu posso imaginar, à la Friedman, que os ciclos econômicos são resultados de mais ou menos moeda na economia estrito sensu, e o caso oposto, da armadilha de liquidez, em geral associada ao Keynes, na qual a política monetária não consegue afetar o nível de atividades. Eu já estou na taxa de juros zero, vamos assumir aquilo que parecia ser um caso especial na época do Keynes, nos últimos anos, tanto na situação japonesa quanto depois da crise financeira global, as taxas de juros foram a zero. Inclusive, contemporaneamente, bancos centrais trabalham com taxas de juros negativas, como nós já discutimos. É cobrar juros dos bancos que não utilizam os recursos que estão em caixa para realizar empréstimos. Então vivemos aí na última década, quantitative easing, taxas de juros negativas, nominais negativas, e taxas de juros zero, policy rate em muitos casos, situações desse tipo. A política monetária vai perdendo efetividade. Então vamos dar uma olhadinha nesses casos na sequência da análise. Esse é o caso clássico da teoria quantitativa da moeda. Então uma política monetária expansionista eleva o nível de atividades ou contrai o nível de atividades para um Y maior do que esse que está aí ou menor do que esse que está aí. Então a política monetária é totalmente eficaz. Aqui a política monetária não afeta o nível de atividades. Portanto, somente a política fiscal vai fazer a mágica. Isso é um pouco o que estava na cabeça dos economistas no pós-crise de 29, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. E isso muito lastreado também, boa parte das pesquisas vão sugerir uma baixa elasticidade de juros do investimento. Usar a política monetária para tentar estimular a economia era algo bastante pouco eficiente na cabeça daqueles economistas por essa baixa elasticidade de juros de investimento. Num caso extremo aqui, a política monetária simplesmente não está funcionando. Bom, vamos olhar aqui agora a política fiscal. A política fiscal expansionista ou contracionista, vai ser o contrário, ela vai se dar por ampliação de gastos do governo por hipótese, ou, se eu estou reduzindo impostos, por efeitos sobre o consumo. Do ponto de vista do setor externo, as exportações líquidas vão tender a cair. Por um lado, porque a taxa de câmbio se aprecia. Se eu estou fazendo uma política fiscal expansionista tudo o mais constante, a demanda por moeda sobe. Se a oferta por moeda não sobe, a taxa de juros se eleva e isso aprecia a moeda doméstica. Por outro lado, a ampliação do nível de atividade gera um vazamento em termos de gastos de importações. Pelos dois lados eu tendo a piorar. Não é à toa que por vezes se fala nos déficits gêmeos. O que é isso? A política fiscal expansionista pode gerar, a depender do multiplicador fiscal, um problema de déficit orçamentário, e isso também pode estar associado a um agravamento do resultado do setor externo. Bom, isso é o mundo do detalhamento, são resultados dos detalhamentos, são resultados possíveis. Vamos olhar para os resultados mais simples e intuitivos e aquilo que nos permite a comparação com o modelo AADD-XX. Bom, os resultados, é importante lembrar, sobre os investimentos são ambíguos, porque os investimentos podem depender tanto do nível de atividades quanto da taxa de juros inversamente. O aumento do investimento, do nível de atividades, pode estimular investimentos,
A depender de como é que eu estou modelando investimentos, é importante, eu posso modelar da forma como está aí ou não, ou deixar só em função do investimento, ou, como no Krugman do Obstfeld, como uma variável estritamente autônoma. Por outro lado, né, essa política fiscal expansionista se vê associado, como nós vimos, né, ceteris paribus, essa política, né, um aumento da demanda por moeda que não gera aumento da oferta de moeda per se e eleva a taxa de juros, eu posso ter um efeito depressivo sobre investimentos. Então, a depender do que estimula mais a economia, se a ampliação do nível de atividades ou né, o efeito contrário de aumento de taxa de juros deprimindo investimentos, o resultado líquido final pode ser uma ampliação ou não deste gasto da economia. Do ponto de vista gráfico, o aumento do gasto governamental está associado a um deslocamento da curva IS para cima e para a direita, para quaisquer níveis de taxa de juros. Agora a renda de equilíbrio é mais alta, por efeito de expansão de gastos. Por sua vez, tudo mais constante, somente essa política e nada mais se altera, eu vou ter no curto prazo uma ampliação do nível de renda, de Y para Y, linha maior do que Y, e a taxa de juros também sobe. A taxa de juros mais alta aprecia a taxa de câmbio. Então, a política fiscal expansionista, que com ampliação de gasto autônomo, gera qual resultado? Produto maior, taxa de juros mais alta e apreciação cambial. São os resultados analiticamente mais relevantes. Do ponto de vista de uma contração fiscal, seria o contrário. Menor o nível de atividades, menor a taxa de juros, depreciação cambial. E lá no nosso ADD, qual é o resultado? O mesmo. Política fiscal expansionista desloca a ADD, gera apreciação cambial, taxa de juros mais elevada. Vejamos. Aqui temos a nossa política fiscal expansionista no curto prazo, uma política temporária, no modelo ADD-XX, podemos observar que a curva ADD se desloca por efeito da política fiscal expansionista. Nós não enxergamos a taxa de juros aqui, mas sabemos que ela se eleva, utilizando o nosso gráfico de apoio do mercado financeiro. A elevação da taxa de juros produz uma apreciação cambial. A renda é maior, porém com taxa de juros mais alta e câmbio mais baixo. Resultado idêntico ao que nós vimos com o modelo ISLM-BP, ainda que com outros mecanismos de transmissão. O investimento no ADD é autônomo, não depende da taxa de juros. Bom, a eficácia da política fiscal depende da elasticidade da demanda por moeda frente à taxa de juros, de novo. A depender da situação, se eu estou em uma ilha de liquidez ou se eu estou lá no mundo clássico, para pegar os casos extremos, evidentemente há um meio termo aí, a elasticidade de juros afeta a eficiência da política fiscal. A elasticidade de investimento frente a juros também é importante os nossos casos especiais. Vamos direto olhar como é que fica a política fiscal no caso clássico, em que a política monetária é totalmente eficiente e a política fiscal perde força, e no caso keynesiano, em que a política monetária não funciona. O mundo pode estar entre um caso e outro. Bom, no caso clássico, somente a política monetária pode afetar o nível de atividades, mesmo no curto prazo. No longo prazo, a política monetária expansionista só gera inflação. A renda nominal vai subir, mas a renda real seguirá constante. Mas aqui é só para enfatizar que uma política fiscal expansionista neste mundo só vai gerar uma ampliação da taxa de juros. E isso produz um efeito crowding out. O governo gasta mais, o setor privado gasta menos. Essa é a lógica permanente por detrás nos debates normativos e políticos, para dizer que a política fiscal não deve ser utilizada, porque ao fim e ao cabo, no mundo em que há fundos de empréstimo, um modelo básico, a ligar poupança e investimento, em que a economia está em pleno emprego no nível Y qualquer, num mundo em que variações da oferta de moeda só vão gerar inflação no longo prazo, neste mundo clássico, a política fiscal expansionista só reacomoda gastos, diminui o gasto privado, pelo menos o efeito crowding out, subir a taxa de juros, reduzir o investimento privado, sem gerar um efeito líquido positivo sobre a economia. Esse é um caso extremo. O outro caso extremo, que é a leitura que o Hicks, que o Samuelson
e tantos outros fazem e colocam nos manuais sobre o Keynes. O Keynes é mais complexo e rico do que isso, mas consagra-se como sendo, né, o caso keynesiano de armadilha de liquidez. A política monetária não afeta o nível de atividades. Nesse caso, só a política fiscal vai fazer a mágica, ela vai ter a máxima eficiência possível. Na sequência, vamos ter que introduzir o setor externo em algum momento e vamos também olhar as distintas possibilidades de arranjos. O importante até aqui é que nós podemos comparar os resultados do ADD e do ISLM e observar que os resultados são os mesmos, ainda que a modelagem possa ser diferente. Mesmo dentro do ISLM eu posso modelar com maior ou menor detalhamento, e os resultados finais convergem em termos dos efeitos da política fiscal e monetária expansionista, né, num contexto de efeitos de curto prazo de políticas temporárias.